As despesas discricionárias são aquelas despesas que o governo pode fazer o que quiser. Elas devem cair para praticamente zero no fim desta década. Economistas veem um cenário de colapso das contas públicas. É assunto para o Daniel Rittner. Gosta de um colapso, né, Daniel? Eu não tenho nada a ver com isso não, William. Você é só o mensageiro, sabemos, você é só o mensageiro. Vamos lá. A gente está só advertindo. William, ontem o governo apresentou os números da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do projeto que está enviando ao Congresso, e ali numa tabela, no meio de toda a apresentação, tem um panorama, um cenário até 2029. Na última linha dessa tabela, vem algumas informações bem importantes, que é o quanto se tem de despesas livres para gastar no orçamento até o fim desta década. Em amarelo, a gente vê o valor nominal, em bilhões de reais. Em azul, a gente vai vendo a curva, o quanto isso representa como proporção do PIB. Hoje a gente está num cenário de 1,8% do PIB em despesas discricionárias no orçamento, são mais de 200 bilhões de reais, mas isso vai caindo ano após ano por causa de política de valorização do salário mínimo, vinculação de gastos orçamentários, pisos de educação e saúde, por aí vai. E isso vai caindo, 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 até chegar em 2029 a menos de 10 bilhões de reais. É menos do que o orçamento anual do Ministério dos Transportes e é menos de 0,1% do PIB. Tem um detalhe, William. Esses números que estão aí não têm as infames emendas parlamentares. Se a gente colocar na conta as emendas parlamentares, vamos ver o quanto sobra. Começando ali de 2026 e indo até para 2029, o que está em amarelo são as emendas parlamentares impositivas e não impositivas, que tem um histórico também de execução. E em azul, o quanto sobra daquele orçamento discricionário. Em 2026, a gente tem 53 bilhões de reais em emendas e sobram em despesas livres 155 bilhões. O orçamento das emendas vai crescendo ano após ano e o que a gente vê em 2028 já não teremos dinheiro em despesas livres para gastar no orçamento e em 2029 essa conta fica negativa, ou seja, o governo não terá dinheiro suficiente sequer para pagar as emendas parlamentares como despesas discricionárias. É esse o cenário de verdadeiro shutdown da máquina pública. Felipe Salto, desculpe a brincadeira, apenas para tentar tratar disso com um pouco mais de humor, se é possível. A gente não está falando de arcabouço fiscal, nós estamos falando de alçapão fiscal. E lá dentro do alçapão tem uma ratoeira aberta, esperando. Exatamente isso, William, porque quando a gente observa a evolução do gasto, a matéria mostrou bem, você tem os discricionários, que são os não obrigatórios, e o restante, que é previdência, salários de funcionários públicos, gastos sociais, toda sorte de benefícios e despesas que você não consegue comprimir, mas não consegue comprimir no curtíssimo prazo. A saída para essa armadilha é resolver esse problema estrutural do gasto muito engessado. O orçamento tem uma rigidez, se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, que a gente sempre gosta de comparar, lá o orçamento é 60% rígido, quer dizer, tem 60% de obrigações. Aqui são 94%, mais as emendas parlamentares que viraram obrigatórias. Aquele gráfico do Daniel, que termina com uma barrinha negativa, mostra que as emendas ganharam um tratamento tal que elas têm uma prioridade. Quer dizer, mesmo se não tiver recurso para custeio da máquina, bolsa de pesquisa, o que quer que seja, para as emendas está carimbado, está garantido. Então, isso precisa mudar, sob pena de não ter arcabouço fiscal ou qualquer regra que economista possa inventar que resolva essa questão. Thaís, o mais surpreendente é quanto que se vem falando disso. E agora é o próprio governo, ao apresentar ao Congresso as estimativas de como pretende tratar as contas públicas, que anuncia que vai ter um colapso? William, a apresentação do projeto de lei do ano que vem deixou o governo numa situação complicada, né? Porque foi o próprio governo que teve que admitir que o arcabouço deu errado. E não adianta o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a sua equipe, ficarem enaltecendo, olha, vamos cobrir
Vamos cumprir a meta. Ano que vem, 2026, podem esperar. Teremos superávit primário, um superávit primário pela primeira vez desde 2022. Um superávit primário sem contabilidade criativa. Estamos fazendo um equilíbrio fiscal, fizemos o maior controle fiscal dos últimos 10 anos, em 2023, 2024 especialmente. Aí a pergunta que fica é a seguinte, William, como é que o governo quer vender que está construindo um controle, está construindo um ambiente de equilíbrio fiscal, se o governo que chegar não vai poder governar? E se for o próprio governo? Você não falou que eles estão de olho na eleição? Nós não, só pensam nisso. Exato. Então, assim, é um equilíbrio fiscal que acaba numa ingovernabilidade do setor público? É um equilíbrio fiscal que não só acaba com a ingovernabilidade, mas com a dívida pública crescendo, porque na conta até 2027 ainda tem coisa fora do orçamento, como é o caso dos precatórios, por exemplo, que vão ter que voltar. Então, e por último, que eu quero deixar aqui, que eu acho que é um bom debate para a gente fazer com o Felipe, na contramão daquela queda drástica das despesas discricionárias, que acaba virando uma conta negativa, tem a subida... Absurdo, né? Vamos dizer para a audiência, isso é absurdo, isso não existe. Um absurdo, não existe. Mas o X que se forma naquela tabela é o aumento das despesas obrigatórias, que vão comprimindo as despesas livres. E o aumento das despesas obrigatórias está acontecendo por políticas adotadas pelo governo Lula. Digo aqui, de passagem, aumento real das despesas públicas pelo arcabouço fiscal, até 2,5% acima da inflação. Reajuste real do salário mínimo, que compromete 70% das despesas do orçamento. E a vinculação, de novo, ao teto constitucional de gasto de saúde e educação. Então, os três principais gatilhos, fora as emendas e precatórios, mas do ponto de vista qual foi a política pública adotada pelo governo Lula, esses três gatilhos são aqueles que mais empurram com uma velocidade e intensidade a piora dessa configuração do orçamento público, em que as despesas obrigatórias disparam e as livres encolhem. Caio, Daniel e você, o trabalho que vocês têm feito de repórteres políticos, já nos disseram X mil vezes que não passa nem pertinho, por um fio de cabelo, a ideia dentro do governo de mexer na atual forma como ele trata as contas públicas. Agora, quando ele mesmo diz ao país, espera aí, a situação vai ficar assim, e aí? Bom, e aí vamos ganhar a eleição em 26, e se a gente ganhar, no caso eles, ver o que faz a partir de 27. Não há hipótese hoje do Palácio do Planalto, do Lula, da equipe econômica, liderar qualquer movimento para rever tudo que a gente acabou de ver. E aí fica uma situação que, se a direita ganha em 26, seja quem for o candidato, está contratando um governo impopular a partir de 27. E a outra dúvida é se a esquerda ganha. O que eles vão fazer? Eu ouvi recente de um cacique político grande que o PT não sabe governar sem dinheiro. E que nesta passagem, nesse Lula 3, está demonstrando isso, que não consegue. Só consegue igual foi ali no boom das commodities, ali no começo do século. E projetar isso para 27 é muito mais... a dúvida é muito maior do que eles fariam se eventualmente ganha.